Sejam bem-vindos ao Penedo Cast. Eu sou o Dalto Bozetti Júnior, fundador e CEO da Penedo Turismo. Estou aqui como host desse episódio. Nossa missão aqui é trazer conteúdo de relevância, agregador e informações de alta qualidade. Para isso, temos um convidado aqui importantíssimo nesse segmento. Um cara que é do Sul, Caxias do Sul. Ei, terra boa. Eu gosto de ir lá, tá? É bom, é um pouco frio, tá? Terra do frio, né? Não tô acostumado com aquilo lá, não. Mas me sinto muito à vontade. Quando vou lá, pessoal muito acolhedor. Estamos falando aqui de um cara de 34 anos de idade, 15 anos de empresa, pós-graduado em gestão estratégica na área de vendas. Uau, o cara é bom, hein? Rapaz! Sua experiência e conhecimento no setor tornaram uma referência. Não é à toa que ele está aqui representando a fábrica, gerenciando uma filial. Trata-se do nosso amigo Bruno Alex Martins de Alexandre. Gratidão pelo convite, meu amigo. Pô, Dalton. Seja bem-vindo. Eu que agradeço. Ao Penedo Cast. Esse canal aqui de bastante informação, de conteúdo que realmente agrega na vida das pessoas. Eu tenho muitas perguntas. Eu tenho certeza que quem está nos assistindo está curioso para saber a resposta delas. E, na realidade, é importante a gente conversar e trazer esse canal de conhecimento. Porque tem muitas coisas, às vezes, que as pessoas ficam curiosas em saber como funciona, como é que é a fabricação de um ônibus. Bruno Alexandre, que hoje representa a Marco Polo, uma empresa de 75 anos de idade. Que história, hein? 75 anos. Que história, meu amigo. Recém-conquistado 75 anos aí em agosto, né? Que legal, cara. Bacana. 1949. Eu adoro ir lá na fábrica. Que energia que tem aquela fábrica, hein, cara? Poxa, verdade. eu adoro ir lá. Eu gosto muito de ir lá mesmo. Ela pulsa. Pulsa, mesmo sem poder, mas eu faço esforço de estar lá, porque realmente é muito incrível estar lá, ver o processo de fabricação. Mas, Bruno, eu queria que você explicasse um pouquinho. Fala um pouquinho sobre você. Quem é o Bruno Alexandre pra gente? O pessoal saber quem é esse cara que comanda a Marco Polo no estado do Espírito Santo aqui, a filial. Dalton, primeiramente agradecer, pelo convite. Realmente uma satisfação enorme estar aqui presente, tá? Nesse bate-papo, nesse Penedo Cast, né? E te parabenizar por essas iniciativas que tu vem trazendo para o mercado. Eu acho que mostra o quanto o turismo vem evoluindo, né, no mercado capixaba. Hoje a gente já não se fala mais só em ônibus, né? Em qualidade de serviço, em segurança, em tecnologia. Já estamos, você principalmente, aí puxando uma parte muito social, né? Perante os teus clientes, com o Penedo Cast, né? Com assuntos relevantes. Penedo Conecta também. Penedo Conecta, né? E esses treinamentos que você vem trazendo para os teus clientes, isso é muito bacana. Então, mais uma vez, parabéns, Parabéns pela atitude aí. E estamos com vocês aí, Que legal, bacana. E falando um pouquinho do Bruno, né? Eu acho que essa parte de a gente olhar para o espelho, a gente precisa fazer mais, né? Muitas vezes a gente entra na nossa rotina do dia a dia e às vezes a gente deixa de olhar no espelho, parar e refletir um pouquinho, né? Quem que sou eu, né? Quem que é o Bruno? O que que o Bruno tem de ponto positivo, de ponto negativo? Mas o que eu posso falar, Dalton, eu sou uma pessoa muito, muito religiosa, tá? Primeiramente, aí, acredito muito em Deus. Somos dois, então. Exato. Eu sou uma pessoa, até às vezes a minha esposa me vê eu conversando sozinho dentro de casa, assim. Eu converso com Deus todo dia. Que legal. Todo dia. Que bacana. Em vários momentos, assim, eu estou conversando com Deus. Às vezes, alguns temas, assim, que eu estou um pouco preocupado, enfim. Você é um cara muito família também, né? Sou muito família. Eu vejo lá, você sempre com o teu filho. Muito família, muito família. É o meu lazer, estar com a minha família, né? Eu tenho um filho de 3 anos, né? O Benício. Que legal. Vai completar Abraço, Benício! É isso aí. Vai completar 4 anos agora em dezembro. Minha esposa Mary também. Então, a minha base de tudo é minha família. Que legal. E também Deus, né? Eu sou realmente muito devoto a Deus, né? Que bacana. Confio muito em Deus. Falando um pouquinho de características profissionais, né? Eu sou uma pessoa muito focada, eu vejo isso um pouco em mim, muito, muito focado nos meus atributos. Eu sou uma pessoa que leva o caderninho sempre comigo, eu gosto de anotar tudo no meu caderno, então isso é importante. As minhas ações do dia, então eu sou uma pessoa organizada, né? Eu me vejo pelo menos organizado. Inclusive, até participei de um treinamento de liderança agora há pouco tempo, que vai um pouquinho nessa linha do que eu estou falando, né? O professor comentou uma coisa que me gravou muito comigo, né? Ele comentou na questão da dificuldade, quando a pessoa acha as coisas muito difíceis
primeira coisa que a gente pensa quando tem algum desafio isso é muito difícil, né? Pô, isso é muito difícil, não vou conseguir fazer, não vou conseguir realizar. Mas o difícil, ele anda junto com o planejamento e com a preparação. Se a gente não está preparado, realmente vai ficar difícil. Mas se a gente se preparou para o acontecimento, para o desafio, para o que vai vir durante o dia, não se torna tão difícil. Isso é verdade. E às vezes se torna até fácil, né? Depende de como se enxerga, né, os desafios. Às vezes tem um desafio, o cara já se desespera. Calma, relaxa. As coisas... Se não tiver desafio, se não tiver frio na barriga, não tem graça, né, Bruno? Exatamente. Mas, Bruno, como é que começou a sua trajetória na Marco Polo, meu amigo? Ô, Dalton, eu iniciei minha trajetória em 2009, né? Em 2009 eu comecei, tinha 19 anos, né? Foi meu primeiro trabalho de carteira assinada, foi na Marco Polo. Pô, que legal. Antes já havia trabalhado em alguns locais, mas sempre de carteira, né? Não, de menor, inclusive, né? Mas em 2009, então, eu comecei na Marco Polo e eu sempre tive o foco de trabalhar na Marco Polo e na área de vendas de carroceria. Eu já iniciei minha trajetória focando nisso. Eu tinha um reflexo na minha família, que é o meu tio. Meu tio trabalhou 50 anos na Marco Polo. Cara, interessante na Marco Polo. Quem que você conversa lá, os caras falam assim, ó... meu pai já foi soldador aqui. Todo mundo que trabalha, pelo menos uma grande maioria com quem eu conversei, tem uma história de algum ente querido, de algum familiar, né? De algum familiar que trabalhou ali, né? Olha que interessante isso, cara. E no meu caso, Dalton, é 3 gerações, porque o meu avô trabalhou na época que era Nicola ainda, né? Caramba, olha isso. Meu tio trabalhou, meu pai trabalhou também na Marco Polo e eu hoje estou na Marco Polo, né? Então eu sempre vi meu tio, ele atuava como vendedor de ônibus lá em Curitiba, né, no Paraná, e eu sempre olhei muito aquilo, um dia eu quero ser vendedor da Marco Polo, né? Então eu entrei em 2009 na área de pós-vendas, na parte que faz o atendimento de peças de reposição para os representantes, né? Aí os representantes faziam esse atendimento no mercado para os clientes. Então eu comecei no almoxarifado, separando peça, guardando peça, recebendo mercadoria. Aí depois de 2 anos eu fui promovido 2 vezes no pós-vendas. Aí eu fui a PCP, que era o controlador. Então o comercial vendia as peças, eu controlava aquilo, cobrava fornecedor, fazia essa parte, cobrava fábrica para as peças viajarem na data que deveriam viajar. E depois eu fui para negociador, na área comercial de pós-vendas. Legal. Aí ônibus mesmo, é a venda da carroceria. Não, ali foi em 2018. 2018, foi um pouquinho mais para frente. Que daí a Marco Polo é uma empresa que hoje tem praticamente 14 mil colaboradores, né? Tem 11 fábricas no Brasil e no mundo. E ela é uma empresa que olha muito para o colaborador. Ela dá muita oportunidade. Então, eu aproveitei uma delas. A Marco Polo abriu um recrutamento interno em 2018 para trabalhar na área de vendas de ônibus. Então, eu me inscrevi nesse recrutamento, passa por um processo seletivo, né? Aí eu fui aprovado e desde 2018 eu estou na área de vendas de carroceria. Pô, que legal. E agora, desde o ano passado, né, 2023, maio, eu recebi a oportunidade de vir aqui fazer a gestão da filial. A nossa filial da Marco Polo, ela foi inaugurada esse ano, em janeiro, né, com o foco de atendimento a todo o estado do Espírito Santo, em pós-vendas, venda de peças, assistência técnica e venda de carroceria. E eu vim com essa... Ele tem uma estrutura completa, né, Bruno? Desde da garantia, do pós-venda, de venda, peças... Exato. Até a própria manutenção e garantia ali, né? Exato, Dalton. A gente tem uma estrutura completa ali, todo de pós-vendas, venda de peça, venda de... Nós estamos partindo para o ano que vem, se Deus quiser, com venda de serviço, com pequeno serviço, troca de para-brisa, enfim, fazer a manutenção de serviço, né, no caso. Bacana. Não fora a garantia. E também a venda de carroceria, né? Então tem uma estrutura de pessoas, colaboradores e física também ali em Cariacica. Pô, que bacana, que bacana. Então você tem uma experiência, uma larga experiência no mercado, né? Principalmente no que tange a carroceria. Em falando de carroceria, Bruno, tem muita gente que não sabe, né? Quanto tempo demora para fabricar um DD, cara? O que é isso? Como é que é esse negócio, cara? Essa pergunta sempre vem, né? Essa pergunta sempre vem, cara. Eu tenho mais pergunta aí, mas assim, quanto tempo, cara? Até o carro, porque o chassi chega lá pequenininho, né? Pois ele sei lá, de 7, 8 metros, ele vira 15, talvez 14. Exato. Né? Um 4 eixos. Exato. Um 3 eixos desse aqui, 14 metros. Ele chega com a metade do tamanho lá. Depois ele tem toda a parte estrutural, passa no gabarito, né? Isso. Gabarita lá, faz a solda, depois vem a chapari. Como é que é esse negócio todo aí? Dalton, o chassi chega para nós, né? O cliente compra o chassi, né? Da Mercedes, da Scania, da Volvo, enfim. E a gente faz a preparação do chassi para ele entrar em linha. Depois que ele entrou em linha, Dalton, então a gente comenta o DD, aproximadamente uns 20 dias úteis ele já está pronto. Já está pronto? Já está pronto. Já está pronto. Entrada de linha, passa por todos os processos de gabarito, montagem A, né, que é estrutural, que a gente chama, chapeamento, entra na pintura, depois passa pela montagem B, acabamento, né?
e depois PDI, teste de água, enfim, todos os processos. E é praticamente tudo manual. Dalton, assim, por quê, né, Dalton? A Marco Polo, ela faz muito, é muito customizado o nosso produto. Então, os clientes, a gente costuma fazer o que o cliente pede na questão de configuração. E é tantas configurações diferentes que a gente acaba tendo que ter um produto manual, né? A gente não consegue ter uma linha, né, de robô, por exemplo. Claro, no que a gente consegue, a gente tem, por exemplo, na montagem das poltronas dos ônibus. Isso que eu ia falar aí agora. Aí a solda é sempre a mesma, robô, exatamente. Né? Lá é robô. Robotizado mesmo. Robotizado, exatamente. Mas montagem A, montagem B, que é acabamento, realmente a gente precisa da mão de obra mesmo. Por isso que a gente valoriza muito a mão de obra das nossas fábricas aí, né? Porque é tudo muito manual. Exato. Realmente é interessante, né? Exato. E assim, é muito detalhe dentro de um ônibus. A fabricação realmente... Estou olhando aqui para um G8 3 eixos aqui. É uma réplica, inclusive, de um leito-cama nosso. Mas é cercado de muito detalhe. Você imagina você conectar o chassi com a carroceria. É muito periférico. É muito módulo, é muito fio, cara. É muito fio. É muito fio. É uma obra de arte, viu? É uma obra de arte. Realmente uma obra de arte. Tudo manual, você imagina. E acaba que sai essa joia aqui, cara. É muito interessante você ver o processo de fabricação, realmente. É muito interessante. Exatamente. Quem tem a oportunidade de conhecer a Marco Polo aí, a gente sempre está de braços abertos para acolher, né? Porque realmente é muito interessante. Quem muito gosta bacana. de ônibus... Eu não me canso de ir lá. É bacana. Eu não me canso de ir lá sempre tem novidade, né? É muito bacana. E assim, já visitei a linha de produção algumas vezes, cara, mas realmente parece quando você vai lá, você está indo pela primeira vez. É verdade. Essa é a impressão que eu tenho, né? É verdade. Essa é a sensibilidade que eu tenho, de tão interessante que é. Porque você nunca vai lá, é a mesma coisa. Sempre tem novidade. Entendeu? E a energia da galera lá, eu vou te falar, é fora de série, viu? É muito interessante. Agora, Bruno, 15 anos de experiência na Marco Polo, você viu muita mudança nesse mercado aí, não? Vi. Eu entrei em 2009, estava no fim da geração 6, né? O G7, ele foi lançado em 2009. 2009. Eu entrei na Marco Polo em 2009. Mas o DD, por exemplo, o G6, ele ficou até 2011. Certo. Então eu peguei uns anos ainda de G6. E, Dalton, a gente olhar o G6 e olhar o G8 hoje, a mudança que teve de produto, né, é imensa. É imensa. É da água pro vinho, né, digamos assim. Né? E essa mudança de produto é um reflexo da mudança dos clientes, a mudança do passageiro. Porque a gente evolui como produto das demandas que vêm dos passageiros, né? Então, a gente entende que teve uma mudança cultural das pessoas também nesse período muito grande. A exigência dos passageiros está muito grande, né? Por exemplo, eu vou dar o exemplo agora do G6. O G5 vai um pouquinho antes do G6. O G5, ele tinha no braço da poltrona, ele tinha o porta-cinzeiro. Sim. Porta-cinzeiro. O passageiro fumava dentro do ônibus, né? Largava e colocava as exatamente. Então, olha... E era normal, né? E era normal. Aceitável. Então, tu olha a diferença de cultura, né? E não é muito tempo. Se falar 15... Ficou mais sério o negócio, né? Ficou mais sério. Ficou mais sofisticado, mais moderno, né? Acho que a eletrônica embarcada dos ônibus hoje é hoje muito tá muito grande. Confortável, né, Bruno? O conforto. Tá muito, o design moderno, os traçados, as linhas no interno do carro. Interno. A segurança também, né, Dalton? Segurança. Hoje o foco é muito grande em segurança. Não só da carroceria. Da parte estrutural, do chassi, né? Do estrutural e do chassi também, né? Hoje os chassis também vêm com um sistema muito tecnológico em segurança. Exatamente. Chassi hoje, para o pessoal que vai nos assistir aí, realmente o chassi hoje tem uma tecnologia muito interessante. Tem sensor de anti-tomamento, tem sensor anti-impacto, tem sensor de invasão de faixa, fora ainda aqueles periféricos que a empresa opta por instalar, que são câmeras ligadas ao motorista, sensor de fadiga, de sonolência, etc. Então, assim, hoje, o transporte rodoviário, numa máquina dessa aqui, virou realmente um sinônimo de muita segurança. Sem dúvida. Né? Porque além do que proporciona ali a carroceria, o próprio chassi do carro, ainda tem o sistema de segurança que as empresas optam por instalar. Exato. E assim, tive a oportunidade de ver uns protótipos lá de teste de colisão, né, da estrutura. Realmente é muito forte, hein, Bruno? Muito forte. O G8, Dalton, a gente trabalhou no estrutural dele muita tecnologia, né? Muita tecnologia. Porque ao mesmo tempo que a gente tinha que fazer um carro reforçado, a gente não podia trabalhar muito em peso. Hoje em dia tu tem toda uma lei de balança. Então, o desafio foi ao melhorar a questão de segurança do carro, né? Estrutural, e ao mesmo tempo não elevar o peso do veículo. Caramba! Então o G8 ele leva uma tecnologia de Essa aço. Conta é fogo, hein? É fogo. Mas assim, hoje o DD, por exemplo, da Marco Polo, ele tem o R66,
né? A norma R66 internacional, que é de antitombamento. Então ele tem uma estruturação lateral dele extremamente reforçada, que permite... Protege. Que proteja as laterais do carro em caso de tombamento, né? Ele não deixa a estrutura exatamente avançar para dentro olha que interessante, do veículo em caso de tombamento. Então, minha gente, olha isso, hein? É muito bacana, viu? É a segurança, né? É a segurança. A segurança realmente protege o casulo todo ali para que realmente não atinja, no caso de um acidente, o passageiro, não haja mutilação, etc. e tal. Você vê como é que é a preocupação com relação à segurança, né? E para o motorista também, né? O frontal também. O frontal. Exatamente. Aquele fronte todo ali também, ele é bem... Um cockpit, né? Um cockpit. Exatamente. Ele, digamos que... É uma pergunta boa, mas é importante a gente fazer. O nível de segurança hoje de um G8 para um G7 e para um G6, digamos que evoluiu bastante, muito. Dalton, assim, falando de cockpit de motorista, por exemplo. A gente atribuiu alguns opcionais e alguns detalhes no G8 que deixa o carro mais reforçado, né? Nessa questão. Isso tudo é o que a gente vem falando. Evolução de produto, né? A gente vai falando agora a evolução do produto perante as gerações, né? E exigências que o mercado vem fazendo para a Marco Polo, que é pontos positivos que faz a gente melhorar o nosso produto, né? Então, o G8, ele tem o G7, por exemplo, o DD ele não tinha o R66 ainda, né? Entendi. Não tinha, agora no G8 tem o R66. Então, eu tenho toda essa estruturação diferenciada para tombamento, né? Tem a estruturação frontal também. Então, ele não é que o G7 não tem... O G7 é um carro extremamente seguro, extremamente confortável também, né? Atende normas internacionais. Mas atualizou-se, né? Mas atualizou, exatamente. Vem atualizações para melhorar essa questão de segurança, principalmente. Né? Legal, bacana, que interessante. Ô Bruno, eu tenho uma curiosidade aqui. Às vezes muitas pessoas que vão nos assistir já sabem, mas também tem pessoas que vão nos assistir que vamos acompanhar, que não sabe. O que significa o emblema na Marco Polo? O emblema na Marco Polo é o sol, né? A estrela, né? O sol. Que bacana. Que legal. Esse foi aí o sentido da marca, né? Porque como é que começou o Marco Polo? De onde surgiu? O primeiro ônibus, quando iniciou a marca Marco Polo, o nome do modelo do ônibus era Marco Polo. Hoje é Paradiso, hoje é Viagem, hoje é Ideal. Aí tem os modelos que vão criando esse nome, né? Exatamente. O primeiro foi Marco Polo 1. E deu tão certo que o seu Paulo Bellini, na época, né? Ele passou desse nome para o nome da empresa. Né? Aí surgiu o Marco Polo. Porque até então, Dalton, o seu Paulo Bellini ele tinha uma sociedade com a família Nicola, né? E o nome da empresa era Nicola Carrocerias. Então teve uma divisão, né? O seu Paulo saiu da sociedade e montou a própria empresa. Bacana. E aí começou em 1949, né? Aí começou a história da Marco Polo. Legal. Eu tive a oportunidade de visitar lá o centro histórico, né? Que fala lá. Como é que museu. O museu. Museu. Eu fui lá por 2 vezes, inclusive. Então, essa última minha esposa esteve comigo. Mas bem interessante, né? É interessante. Bem interessante. Bastante interessante a história, realmente, do início das atividades, do primeiro ônibus, das evoluções que vieram passando no Marco Polo. É realmente uma história bonita de se ouvir, né? Uma empresa gigante e realmente que contribui muito com o transporte rodoviário. E brasileiro, né? Rodoviário brasileiro e até internacionalmente, Internacionalmente, com certeza. Como é que está a perspectiva do Marco Polo para 2025, hein, Bruno? Dalton, o mercado o mercado de ônibus ele tá aquecido, né? Ele vem 2024 vem muito bem, né? Melhor que 23? Melhor que 23. E a gente espera que 2025 seja melhor que 2024. O cenário está se desenhando para isso? Está se desenhando para isso, Dalton. Eu acho que um ponto muito importante que está levando a isso é as linhas aéreas, né? A gente vem acompanhando aí os balanços delas. Elas estão numa crise muito grande, né? É verdade. E isso acaba cada vez mais a gente conseguindo... quando eu digo ônibus, né? Atraindo mais os passageiros. Os passageiros que viajavam de avião estão começando a cada vez mais migrar para o ônibus. Eu tinha falado aqui, falei no episódio do nosso podcast que os ônibus cada vez mais confortáveis e seguros. Exato. As estradas cada vez com mais estruturas, né? Exato. A maioria delas aí na iniciativa privada. Isso faz com que o conforto aumenta, né? Sem dúvida, sem dúvida. Você pega um ônibus de vocês, por exemplo, o leito-cama. Isso.
Pô, viajar num leito-cama, um massageador, né? Verdade. Olha o conforto que é, Aquilo né? é um berço. É um berço. É um berço. Você dorme no balanço do berço ali, cara. E é bem confortável. Exatamente. Aí vocês dando um serviço de um lanche, uma coberta, né? É verdade. Pô, eu não trocaria por uma viagem de avião, mas sem dúvida. Ah, avião não tem conforto, Não né, tem cara? conforto, né? Exatamente. Eu vou tirar por mim. Eu não consigo. O máximo que eu consigo é ali no Chile, cara. Ou na Argentina. Porque mais do que aquilo ali, minha coluna não aguenta, não. É verdade, é verdade. Entendeu? Aí, internacionalmente, é muito caro você viajar de classe executiva. A não ser que você faça uma antecipação aí de... no mínimo um ano, né? Exato. Para você conseguir um preço mais acessível. Um preço acessível. Mas assim, o conforto da companhia... E assim, e às vezes você não tem a certeza que também você vai chegar no horário também. Tem isso também. Essa situação que as companhias aéreas está levando a isso, né? Tá muito complicado. O preço caro das passagens, a instabilidade que eles estão de serviço, cada vez mais reduzindo também os mimos, vamos dizer assim, né? Exatamente. Né? Tá então, bem reduzido mesmo. Enquanto isso, o ônibus cada vez com mais sofisticação, mais segurança. Mais sofisticação, segurança e conforto. E cada vez mais os empresários inovando, né? Exatamente. Cada um com a sua estratégia, inovando cada vez mais, trazendo para dentro do carro situações onde o passageiro realmente ele se sente muito confortável e seguro, né? Exatamente. Eu acho que se você for passar... se você for fazer uma visão de futuro, uma ponte para o futuro ali, a intenção realmente é prosperar cada vez mais. Pelo menos é o que eu estou vendo no desenho. A gente conversa com empresários do setor, analistas do setor. Realmente, a própria Marco Polo aí dizendo que 2025, a intenção, o cenário que se desenha que vai ser um ano melhor que 2024, quer dizer, onde vai parar isso, né? Olha que legal isso, que bacana, né? Tu sabe que os planejamentos hoje está cada vez mais difícil da gente prever a longo prazo, né? Instabilidades políticas, mesmo. Instabilidades econômicas, né? Vocês fazem cenário para 6 meses? Não, a gente faz vários cenários, né? Atualiza-se. Se atualiza-se. Planejamento estratégico 2030, 2025, né? A gente vai trabalhando e atualizando o nosso planejamento estratégico perante as mudanças que está tendo no mercado nacional e internacional, né? Mas hoje, cada vez está mais difícil a gente prever o longo prazo, né? Então, a gente trabalha muito a médio prazo e no médio prazo a gente entende, sim, que o mercado rodoviário, principalmente, ele vem numa ascensão boa. Ainda tem muitas empresas também que precisam fazer a renovação, né? Tem as renovações também, né? Essa questão da pandemia que atrapalhou bastante, né? Mas o mercado, ele está muito positivo. Que legal. Muito positivo. Bacana. Falando de filial, Bruno, você que é um profissional formado na área de gestão, você traz as raízes para administrar uma filial, as raízes lá da matriz para dentro do seu time? Como é que é a gestão ali que você faz ali com o seu time ali, com a filial? O que o cliente ali pode esperar da filial em termos de gestão, de atendimento? Fala um pouquinho ali da sua gestão enquanto à frente da filial de Cariacica, né? Cariacica, perfeito. Dalton, assim, a gente trabalha com várias estratégias de atendimento, de vendas, né? Inclusive, esse mundo acadêmico aí vai nos passando bastante ensinamento teórico e a gente tenta implantar na prática, né? Acho que esse é o nosso desafio, né? Mas assim, eu acho que o segredo realmente, e isso está na veia da Marco Polo, é a questão do relacionamento, né? A gente tem muito isso e você vai em qualquer canto do Brasil aí que tem uma casa Marco Polo, uma rede Marco Polo, sempre o nosso foco é o relacionamento, é o cliente. A gente costuma falar o cliente no centro, né? E a gente trabalha muito isso, viu? Eu acho que esse é o segredo. A gente precisa estar próximo dos clientes para entender o que o cliente está precisando, como é que o mercado está se comportando, o que o cliente do nosso cliente está nos exigindo, está nos comentando. O nosso cliente é interessante. Exatamente. Então, nada... É o usuário final, né? É o usuário final. É o cara que usa. Exatamente. Então, a gente precisa estar próximo de vocês, próximo dos clientes. Essa é a nossa base estratégica de fronte comercial aqui no Espírito Santo e nas outras filiais que nós temos e representantes, né? É estar próximo, entender o mercado, entender o cliente, estar junto com eles nos desafios que aparecem também, né? Junto com o nosso pós-vendas, que é muito importante. A gente precisa, não é só vender, eu tenho que ter o pós-vendas também, né? Eu costumo dizer que o pós-venda, ele é tão quão importante a venda. Exatamente. Porque é ali que você vai atestar se realmente aquele serviço, realmente, ele vai ser de boa qualidade. Sem dúvida. Não é isso? Sem dúvida. Porque, na realidade, muitas das vezes, você às vezes compra um produto e na hora que você precisa ali de um pós, aí que você começa a ter aquelas dores de cabeça. Mas é isso que é importante, né? Investimento em pós-venda, realmente, no resultado
no final ali, porque ninguém quer parar o carro. Sem dúvida. Principalmente um carro onde você fatura com ele, né? Exato. Uma coisa é um automóvel de passeio, outra coisa é um carro que você realmente fatura com ele, você tem que parar. Então, assim, é importantíssimo esse foco no pós-venda. É importantíssimo. E isso a gente foca muito, né, Dalton? A gente foca muito com profissionais dispostos, profissionais com capacidade, né, para estar junto no mercado. E esse é o nosso lema. A gente tem que estar próximo de vocês. Faz toda a diferença, viu, Bruno? A questão do pós-venda, principalmente para ônibus, rapaz, é um divisor de águas para o empresário. As vendas vende o primeiro ônibus. Pro operacional. Pós-vendas vende o segundo. É exatamente isso. Tudo começa do primeiro e termina no segundo, mas um depende do outro. Exatamente. Eu posso te falar que o pós-venda ele tá mais correlacionado no poder de decisão de compra do segundo carro, do terceiro carro, enfim. Como é que está sendo esse relacionamento? Quando eu preciso, o cara gentilmente foi lá, me apoiou para as agendas. Uma coisa é você parar um caminhão, né? Uma coisa é parar um ônibus. Então é uma coisa muito pontual, uma coisa muito... Que bom que vocês entendem isso, porque isso realmente faz uma diferença enorme. Sem dúvida. Para o nosso mercado, para o nosso operacional, para o nosso dia a dia. Eu fico muito feliz realmente de tê-lo ali como gestor da filial, porque eu sei que você é um cara realmente que nos representa muito bem a Marco Polo. E é assim que os empresários capixabas veem e precisam realmente de pessoas que estão comprometidas com o nosso negócio. Exato. É muito interessante, porque se vocês estão comprometidos com o nosso negócio, automaticamente esse comprometimento se torna próspero. Com certeza. Né? Porque na realidade, através da prosperidade nossa, do nosso setor, do nosso segmento, é que vai nos oportunizar a adquirir mais ônibus. Então esse pós-venda é fundamental. Mas assim, falando de Marco Polo, e você falou um pouco de gestão, eu tive uma experiência muito boa lá com a equipe de produção. A gente teve um pequeno desafio, né, na entrega. Não foi nem por culpa da Marco Polo, foi por culpa da montadora, que realmente deixou a desejar alguns quesitos lá, mas o tempo estava se esgotando e você vê o comprometimento. Posso até nomear aqui do Jean, do Alan lá. Cara, a equipe realmente faz a diferença. Os caras não têm desafio com eles não, cara. Não tem obstáculo, não. Os caras simplesmente abraçam a causa, falam, não, é assim, peraí que nós vamos resolver, nós vamos ver. Não tem assim, cara, uma linha, uma curva de mas isso não dá, porque isso é difícil. Cara, eu fiquei impressionado. E no dia de pegar o carro lá, os caras estavam com a equipe inteira, cara, do lado do carro. Aquilo me surpreendeu. Realmente mostra o comprometimento, a dedicação, o amor à causa. Exato. Que essa equipe é a responsabilidade de você entregar um produto em condição, mesmo que aquele desafio não foi causado pela própria empresa. Sim. Entendeu? Cara, eu me senti assim, abraçado, acolhido, entendeu? Eu até naquele momento lá parabenizei toda a equipe, porque realmente isso faz um diferencial enorme para gente que está lá para pegar um carro e às vezes tem um desafio. Eu particularmente gosto de ver os detalhes por amor à causa. Eu gosto de estar lá, né? Como falei no início do programa. Mas as pessoas lá, cara, são sensacionais. Dalton, a gente costuma falar que os desafios sempre aparecem, né? Agora, o diferencial é a forma que a gente resolve eles, né? E faz toda a diferença. Faz toda a diferença. Então, assim, a gente tem uma equipe não vamos citar nomes para não quero deixar ninguém sem falar, mas assim, é uma equipe muito, muito boa, muito engajada, né? A gente tem orgulho mesmo da equipe que a Marco Polo tem. E a Marco Polo, ela traz isso na tradição dela, Dalton. Sempre a valorização das pessoas, né? Dos colaboradores. E o reflexo disso é a forma que os colaboradores tratam o cliente lá dentro, né? O cliente está no centro. O cliente é o mais importante. Então, tá dentro da fábrica, apareceu um desafio, né? O cliente precisa sair com o ônibus, né? Precisa levar o ônibus. A equipe com certeza vai estar engajada em um legado muito da melhor importante, forma possível, porque essa é a cultura nossa, né? É a cultura nossa. É sempre botar o cliente no centro. Você vê isso. O comprometimento deles é uma coisa assim, realmente que me deixou assim muito feliz de ver, né? Legal. Porque é interessante, cara. Eu gosto dessas coisas, sabe? Eu particularmente eu acredito e confio muito em pessoas. Nosso negócio gira em torno de pessoas. Então, quando você vê uma equipe realmente engajada, uma equipe que, cara, faça chuva, faça sol, eu vou resolver. Eu tô aqui para resolver. Custe o que custar. Amanhã você vai ter teu carro do jeito que você pode ficar tranquilo.
Cara, vou falar a verdade pra você. Dá uma tranquilidade, né, Dalton? Você fica mais tranquilo, né? Cara, realmente, nós que somos assim, fã de pessoas e acredito que pessoas fazem diferença em qualquer negócio. Sem dúvida. Eu fiquei muito contente, feliz. Não espantado, porque já tive outras experiências lá que realmente os caras arregaçaram as mangas e partiram para cima, mas deixa a gente muito confortável. Exato. Agora, Bruno, a Marco Polo é uma referência mundial de fabricação de ônibus? Sim, é uma referência mundial, Dalton. A gente como carroceria de ônibus, como encarroçador de ônibus, nós somos o maior da América Latina, né? E um dos maiores do mundo, né? Como eu comentei antes, Dalton, a gente tem hoje 11 fábricas, né? 3 no Brasil e 8 no mundo. E a gente sim é referência. E assim, eu vou te falar, Dalton, no mercado mundial, o nosso mercado aqui, eu digo que ele é o mais exigente em conforto, em segurança, brasileiro, em tecnologia. Os ônibus que a gente anda aqui, o G8, né? Falando do rodoviário, olha, o nível de conforto que tem esse ônibus, o nível que tem de exigência de qualidade, eu acho que eu aqui me arrisco a falar que a gente não vai encontrar em outro lugar aí, viu? É muito bacana. O nosso público, ele é muito exigente. Eu acho que é um pouco por causa da cultura do país. A gente usa bastante as linhas rodoviárias, né? O nosso país ainda usa muito as linhas rodoviárias. E automaticamente o nosso público vem cada vez mais sendo exigente nos nossos produtos, né? E realmente, o G8, a gente andar, não quero jogar confete em cima da marca que eu trabalho, né? Mas é diferencial, né? É um diferencial. Conforto e a marca, ela tem um peso muito grande no mundo como um todo aí, viu? No mercado mundial, No mercado mundial. Aqui o mercado capixaba, Bruno, ele é um grande consumista, né? Adquire com muita força, né? Os produtos da Marco Polo. Graças a Deus. Digamos que em densidade geográfica, o estado do Espírito Santo, podemos dizer que é o estado que mais consome o produto Marco Polo, em se tratando de DD, por exemplo. Dalton, falando de DD de turismo, o Espírito Santo, com certeza, em proporção de população, ele é o maior consumidor de DD de turismo. Né? Olha que legal isso, gente. Isso é espetacular, espetacular. Que bacana. Um estado do tamanho do nosso, hein? Pequenininho. Estado pequeno, né? População teoricamente pequena, comparando com outros estados aí do Brasil. E o nível não é só de quantidade, mas de qualidade, né? De qualidade. Como de novo, ser repetitivo, mas a exigência do capixaba, do público capixaba no produto, né? É muito grande, né? Na realidade, os clientes aqui são muito exigentes. Muito exigentes. Viajam muito, conhecem muito da marca, conhecem muito do produto, é natural. Eles sabem muito bem o que é um G8, o que é um G7. Porque eles viajam muito. Exato. E automaticamente cria-se uma identidade com a marca, com a empresa propriamente dito. Com certeza. Entendeu? E aí automaticamente eles acabam tendo afinidade. Agora me fala de São Mateus. O que fabrica lá em São Mateus? É ônibus, mas qual linha de ônibus que fabrica lá em São Mateus, Bruno? Então, Dalton, hoje a gente tem a fabricação dos nossos Torinos, né, que é a marca Marco Polo, motor dianteiro convencional, né? É os Torinos que hoje a gente vê bastante aí rodando nas ruas, né? E também a gente fabrica a linha Volare. Volare pertence ao grupo Marco Polo, né, a marca Volare, e nós temos a fabricação dos Volares aqui em São Mateus também, tá? E a partir desse final de ano, provavelmente mês que vem, nós estamos inaugurando uma nova linha dentro da fábrica de São Mateus para a fabricação do ônibus elétrico. Né? Que legal. Então, agora encaixa com o tema que a gente estava falando de evolução de produto, né? Sim, em 15 anos, né? Exatamente. Hoje a Marco Polo já fabrica o ônibus elétrico, 100% elétrico, chassi Marco Polo, carroceria Marco Polo, e nós vamos começar a fabricar ele aqui no Espírito Santo, na fábrica de São Mateus. No Espírito Santo, fábrica de São Mateus. Olha que importante, relevância. Exatamente. Isso, hein? E já tem algum elétrico rodando protótipo? Não. Temos protótipos e nós já temos vendas realizadas, né, Dalton? Em Porto Alegre, por exemplo, nós temos umas unidades que já estão rodando, foram vendidas, né? E protótipos a gente já tem em vários locais do Brasil rodando, né? E é um mercado que está aquecido. O elétrico hoje, quando a gente fala de elétrico, ele soa muito bem nesse âmbito, né? Que legal, gente. Sustentabilidade. Olha só, fábrica de São Mateus da Marco Polo vai fabricar o ônibus elétrico, já tem demanda já vendida para Porto Alegre, né? Porto Alegre já foi feita uma venda realizada, né? Já estão os carros lá, então a gente já agora vai estar fabricando aqui no Espírito Santo para atender todo o Brasil. Que bacana. Todo o Brasil. Que bacana.
E o elétrico, o tempo de produção de um elétrico também, ele demora o quê? 20 dias? Ou é por ser elétrico, tem uma... Dalton, assim, a gente não tem ainda bem, porque nós vamos iniciar uma produção de linha agora aqui em São Mateus, né? Até então a gente fabricava ele numa espécie de protótipo, né? Sim. Então, as demandas de peças do elétrico, elas demandam mais tempo do que um veículo convencional, né? Tem muita peça importada, enfim. Agora a gente vai conseguir mensurar numa linha de produção, né? Qual é o tempo de produção do elétrico, né? Então, essa Legal. informação a gente vai começar a ter agora, Legal. quando iniciar essa linha de operação aqui em São Mateus. O micro sênior tem o Volare, Certo. e tem outra linha de micro que é o sênior. O Isso. sênior fabrica lá em Caxias. Lá em Caxias. O Sênior é um produto da Marco Polo. Propriamente da Marco Polo. Da marca Marco Polo, exatamente. É um micro da marca Marco Polo. E o Volare é um outro produto. Exatamente, que é do grupo, né? Que é uma do marca diferente da Marco Polo, né? Tem toda essa gestão diferente, mas pertence ao grupo também. E o Sênior acaba sendo um pouquinho de concorrente do Volare, mas é um concorrente amigo, né? Legal. Somos do mesmo grupo, tudo certo. Nós temos essas duas opções São de produto. categorias né? de carro, assim, a categoria é igual, mas o produto é diferente. O produto é diferente, Produto é diferente. Exatamente. O Sênior tem as suas Particularidades que o Volare tem as suas, né? O Volare, ele tem uma linha de produtos maior do que o Sênior, né? O Sênior eu tenho o modelo urbano, eu tenho o modelo fretamento e o modelo turismo, né? Sim. O Volare já tem uma gama maior, né? De modelo, né? Piso baixo, enfim, eu tenho 4x4, né? Que é focado mais para trabalho rural, né? Fretamento rural. Então tem uma gama de produtos maior do que a do Sênior, né? E o transporte urbano, né? Aqueles ônibus que rodam aqui de linha aqui dentro de Vitória, por exemplo, a fabricação deles é aqui em São Mateus. Aqui em São Mateus. A gente tem capacidade de produzir lá em Caxias também, inclusive para clientes lá do sul do Brasil. Muitas vezes por causa de logística a gente produz lá em Caxias, né? Mas a gente está realmente tentando migrar tudo para aqui, para a produção aqui no Espírito Santo. Hoje, eu vou te falar que 90%, chutando aqui o número, a produção dos urbanos convencionais é aqui no Espírito Santo. Legal, bacana. Então, assim, Bruno, interessante você dizer, né, como está a situação no nosso mercado hoje, né? Antes você projetava qualquer cenário para 12 meses, né? Hoje não se faz mais isso. Hoje a Marco Polo, por exemplo, ela faz só nos próximos 6 meses ou até antes um pouco, né? Mas nos bastidores é óbvio que você projeta, logicamente quando vai para papel, você tem que ser realista. Exato. Né? Mas em conversas formais, informais, a gente vê que o mercado está em plena ascensão. Está ascensão. Depois da pandemia, ele alavancou. Alavancou. A gente faz um planejamento a longo prazo, Dalton, só que ele vai sofrendo atualizações, né? Essa é a diferença. Então a gente tem que, com frequência, fazer atualizações desse planejamento, porque depende de está tendo muita oscilação política, muita oscilação econômica, né? Essa é a diferença hoje. Mas sim, o mercado a gente entende que está em ascensão ainda, né? Esse pós-pandemia ainda vem numa elevação positiva, né, no nosso ramo. Você acha que isso se deve à instabilidade no setor aéreo? Tem um grande... Tem um viésinho ali, exatamente, né? eu acho que tem uma grande proporção nisso, né? Como a gente comentou, né, Dalton? Isso dá um reflexo muito positivo para as linhas rodoviárias, para os ônibus, né? É muito cliente que viajava só de avião e hoje já está começando a viajar de ônibus, né? E já está experimentando, vê que é confortável, vê que é seguro e a gente vem sentindo que esse número vem aumentando, né? Isso é muito positivo para Marco Polo e para todas as empresas. A gente, assim, é lógico que a gente torce pela evolução do Brasil, a gente torce realmente que as coisas se acomodem da melhor forma possível, a gente torce que tudo dê certo, que o rodoviário dê certo, que o aéreo também tenha essa contribuição importante no mercado para viagens de curta duração. Mas o cenário realmente é muito complicado, né? As empresas do transporte aéreo, elas encaram uma dificuldade muito grande. E o governo ajudar isso, o governo não tem muita perna para ajudar nisso. Isso é uma incógnita, né? É uma interrogação. É uma porque, incógnita. vai vir empresa de fora. Tá, mas o cara para vir de fora, a empresa que lá também, ela trabalha com lucro. Ela não vai vir aqui, trazer os aviões dela aqui para voar aqui no Brasil, com incentivo de quê? Né? O governo já não tem mais o que fazer, assim, digamos, né? Sim. Então, assim, é realmente um ponto de interrogação nesse mercado aéreo, né? Então, a gente vê que há uma ascensão muito forte no crescimento do rodoviário, dado essa situação indefinida do aéreo, né? Até quando isso vai se... E ainda teve esse desafio lá do Rio Grande do Sul,
Sim. que é uma malha importantíssima lá em Porto Sem Alegre, né, dúvida. que reduziu muito o faturamento Sem das dúvida. empresas aéreas, o que veio aí abalar mais ainda. Isso tudo, né? Exatamente. Mais esse incidente que aconteceu no Sul prejudicou bastante, né, as linhas aéreas, né? É verdade. E, enfim, mas agora tá se retomando. Mas, Bruno, na sua trajetória, falando um pouco da sua trajetória, o que mais te orgulha nesses 15 anos de Marco Polo? Pô, Adalto, isso quando a gente parar e pensar, olhar para trás, né? Acho que, foi muitos obstáculos que eu passei, né, nesses 15 anos de empresa. A gente começar lá na parte de logística, separando peça, né? E eu agradeço muito, muito a empresa por todas as oportunidades que ela deu, né? E ela dá para os colaboradores. Obviamente que a gente precisa se esforçar, né? Verdade. Então, consegui fazer minha graduação, consegui fazer minha pós. Aí tem orgulho também que puxa junto, que é a família, né? É verdade. Que também tá ligada diretamente ao trabalho, né? A gente, eu construí uma família com um filho, né? Pô, então a gente para e pensa nesses 15 anos, tudo que aconteceu, se eu parar e pensar na minha vida, né? Tanto profissional quanto pessoal, eu tenho bastante orgulho, né? E hoje eu estou aqui num desafio muito importante mesmo. É um desafio que me traz muito orgulho e me desafia realmente, né? Porque são atribuições que realmente eu não tinha. Tem que fazer a gestão aqui como um todo das pessoas, da estrutura e do mercado, né? Administrar uma filial, Administrar uma filial, uma exatamente. carteira. Então é um desafio me agrega muito como pessoa e como legal. Profissional, né? Isso é muito bacana, muito importante. Você é um cara novo, né? Já fui mais. já fui mais. Mas, Bruno, eu imagino o quanto, assim, deve ter sido uma surpresa, não sei, né? O convite para você fazer parte, gerenciar uma filial. E familiarmente, cara, como é que veio essa notícia? Pô, vou pro Espírito Santo. E aí, você levou isso lá pra mesa, lá pra tua casa? Foi uma decisão... Como é que foi isso aí? Te confesso que não foi fácil, viu? Ah, Sair lá do seu berço, né? Do berço, das raízes. Das raízes. A gente pega esse lado familiar, né, Dalton? Então sempre pesa, né? Meus pais moram no Sul, os pais da minha esposa moram no Sul. Então a gente tirar o meu filho do contato com os avós também foi dolorido, né? É muito apegado aos avós. Vovô e vovó sente, né? Exatamente. E ele também sente, né? Mas assim, a gente tem que abraçar as oportunidades, né? E é uma oportunidade muito bacana aí. E estamos aí no Espírito Santo aí. Que legal. Virando capixaba. Que legal, que bacana, cara. Capiúcho, né? Capiúcho. Não, infelizmente não vou ter que encerrar mais esse episódio. A gente tinha conversa aqui para muito tempo, né? Pô, passou rápido, né? A gente tem muito sempre, mas eu tenho muito a agregar, né? Mas eu tenho certeza que o que nós conversamos aqui hoje, quem vai nos assistir, está nos assistindo, realmente vai assistir um conteúdo de alta qualidade e agregador na vida das pessoas. Cadê a lembrança do Bruno? Traz a lembrança do Bruno. Tem uma lembrança para você, Bruno. Bacana. Espero que você goste muito. Legal, gente. É uma lembrança. Olha aí, viu? Aqui. Tá aí, meu amigo. Que bacana. Uma lembrança do nosso Penedo Cast. Olha aí, viu? Que honra, viu? Que honra. Olha que bacana. Olha aí, ó. Que bacana, que legal, que legal. Obrigado, e agora, Bruno, Dalton. passo para você a palavra, você fazer suas Muito considerações finais aí do encerramento do nosso programa, do nosso episódio. Vou deixar aqui na mesa. Dalton, mais uma vez, né, agradecer o convite, né? É uma satisfação muito grande estar aqui hoje, para mim, como pessoa, como profissional e também representando a Marco Polo. Então, muito feliz, muito agradecido, conte sempre com a gente, né? E mais uma vez te parabenizar por essa iniciativa, essa aqui é uma das iniciativas que você vem fazendo, né? No mercado do turismo aqui no Espírito Santo. Isso reforça o quanto vem evoluindo esse mercado, né? Que é tão exigente, né? Por produto, por serviço e que nos demanda tanto, né? Então, parabéns e conte sempre com a Marco Polo aí, que vai estar sempre junto com a Penedo Turismo. Valeu, meu amigo. Muito grato pela sua presença aqui, Obrigado, viu? Obrigado. Deus abençoe a sua carreira, a sua trajetória e Amém. a nossa filial lá. Abençoe nós, é Penedo Turismo. Tamo junto.